Madrugada fora, pouca voz, pouco sono também, mas convenhamos, hoje dormir definitivamente não é uma prioridade, até porque voltamos nesta quarta-feira para o Rio de Janeiro e voltamos com a tão esperada e sonhada vaga nas quartas de final na bagagem. Objetivo, missão cumprida, isso era o que mais importava. O Fluminense teve, contra o Independiente Rivadavia, 4 confrontos, somando os 2 jogos de oitava de final e a fase de grupos. Foram 3 empates e 1 derrota. E quem termina classificado é o Fluminense. O Independiente Rivadavia teve a oportunidade de eliminar o Fluminense na fase de grupos, bastava não ter vencido o Bolívar e acabaram vencendo. Quando você tem a oportunidade de um torneio, uma competição desse tamanho, de eliminar uma das equipes fortes, pode colocar como favoritos, enfim, um time grande, o ideal é que você faça isso. Os argentinos não fizeram. Fizeram a parte deles, foram lá, ganharam o jogo, enfim. E isso pôs um Fluminense que se arrastou a fase de grupos inteira numa oitava de final. E ontem, meus amigos, aqui em Mendoza, foi a famosa, para a galera que gosta desse termo, né, a famosa camisada. Ontem foi camisada. Definitivamente. As 11 participações que o Fluminense tem em Libertadores, em pelo menos 7 oportunidades chegou numa quarta de final. Isso não é por acaso, por isso eu falei depois do jogo de ontem, eu falei, cara, Fluminense e Libertadores tem que respeitar. Os caras olham diferente, não tem jeito. Pela preocupação dos torcedores, alguns que a gente teve contato ali, não muitos, mas alguns pararam para falar com a gente do lado de fora do estádio, torcedores do Rivadavia, eles perguntaram, e aí, Fluminense, como é que tá? Demitiu o técnico? Pô, podia ter esperado um pouco mais, né? Isso e aquilo. Então, assim, os caras perceberam, já estavam ligados que a situação tinha mudado. E isso acabou sendo demonstrado dentro de campo. E eu falei já um pouco dos destaques dessa classificação, desse jogo memorável, inesquecível, mas eu vou ratificar isso aqui. Não dá para a gente normalizar o que o Fábio faz com 45 anos. Não dá pra gente normalizar isso. Esse cara, se o Fluminense ganha uma Libertadores de novo, com ele fazendo o que faz, é papo de, no outro dia, estátua e laranjeiras. É um absurdo, cara. Eu fico olhando e falei, cara, o que explica um negócio desse? Ah, mas não disputou a Copa do Mundo. Dane-se azar da Copa do Mundo. Ah, mas a seleção brasileira. Isso diz muito mais sobre a seleção brasileira do que sobre o Fábio. E ele guardou um rancor disso e ele tem total razão nesse sentido. É surreal. E é muito bom ter líderes desse tamanho, dessa relevância, vestindo a camisa do Fluminense. Esse tipo de jogador nos faz automaticamente acreditar mais e acreditar que é possível. Porque se um cara desse fala que dá, você tem que acreditar. Não tem outro jeito, irmão. Você tem que acreditar. Se ele está falando, você acredita. Simples assim. E um outro líder desse grupo que voltou, ele voltou para disputar, não só para disputar, voltou para ganhar essa Libertadores, que é o Thiago Silva. E a gente ficou magoado quando ele saiu, pela forma como saiu. E tem total razão também o torcedor. Mas, cara, não seria justo também, né? O cara voltar e o Fluminense ser eliminado dessa forma. Se que ele tivesse verdadeiramente a oportunidade de ter pelo menos a chance de brigar. E agora ele vai ter essa chance. Ontem, na zona mista, Thiago Silva demonstrou ali mais uma vez por que se tornou o jogador que se tornou ao longo de toda a carreira dele, um dos maiores jogadores da nossa geração.
Eu falo jogadores, não estou falando dos maiores zagueiros, porque zagueiro não tem debate, não tem discussão, mas é um dos grandes jogadores da nossa geração. E a gente tem o privilégio de ver esse cara vestindo a camisa do Fluminense e de perceber de maneira muito fácil como ele faz diferença. Como a presença dele faz diferença. De fato, hoje o Fluminense tem o Marcão como treinador, como técnico interino por enquanto. E o auxiliar dele é o Thiago Silva, dentro de campo. Fica muito evidente. E está claro que ele vai ser treinador. Ele é apaixonado por isso. Falou um pouco disso ontem e falou outras coisas bacanas na zona mista que a gente vai trazer aqui agora. O Thiago Silva falou, o Guga, mais uma vez. Aliás, só destacar aqui mais uma grande partida do Guga. Ofensivamente, talvez não tão brilhante como foi contra o Palmeiras, com assistência e tal, mas mais uma vez brigou demais, correu demais, lutou demais. Cara, tá aí um cara que tem que respeitar também, viu? Um cara que veste a camisa, que vibra, um cara que ele tem realmente um prazer enorme de estar ali e quer sempre fazer mais. E de novo o René também, né? Se virou pelo lado dele lá, converteu o pênalti. Graças a Deus que é bom, temos muita coisa boa para falar depois desse jogo. Então vamos embora ver a Zona Mista, porque aí na sequência eu tenho um outro papo para tratar com vocês aqui rapidinho. Thiago, cara, que emoção para você, né? Eu saí da volta e uma decisão. O jogo não podia ser nem normal, né? O jogo não foi nem normal. Cara, aquela caminhada pro pênalti ali, você em 2024 você bateu contra o Grêmio também. Era no Maracanã, agora aqui fora de casa. Thiago, você vai autografando aqui uma figurinha dele. Essa aí vai ser especial demais, né? O Thiago autografando aqui. Aquela caminhada ali no pênalti, Thiago, o que vai passando pela cabeça? Porque imagino que o pensamento é positivo, mas a volta passa um turbilhão de pensamento. Na verdade, aquela caminhada é um tormento pra gente, cara. Principalmente quem não tem o costume de bater regularmente. A gente bate só às vezes e essa caminhada passa várias coisas na cabeça. Uma das coisas que passou hoje foi tentar mudar o que eu vinha treinando ontem, sendo que minutos antes eu falei para a rapaziada não mudar o que eles fizeram ontem, para você ver como é um pouco contraditório isso. Quando eu coloco a bola na marca, eu penso em bater em um lugar, mas eu falo, eu não posso falar para eles fazerem uma coisa e eu fazer outra. Então eu vou na minha convicção, naquilo que eu falei para eles e vou bater. Se eu perder, faz parte do esporte, a gente lamenta. E foi o canto que eu treinei ontem muito bem e consegui reverter. E depois que a bola bate na rede, você sai com aquela sensação de dever cumprido, mesmo sem acabar as cobranças. O Ignacio passou aqui agora há pouco e eu perguntei para ele, que eu falei que lembrou muito o Mundial em algum momento do jogo, aquele monte de bolas na área e vocês saltando para poder cortar. Ele falou da tua liderança ali na zaga também. Foi uma questão durante todo o primeiro semestre do Fluminense, quando você não estava, sobre a quantidade de gols que a gente levava, gols em bola aérea, e o Fluminense hoje passou por um time que tem essa característica e o gol saiu num pênalti, não numa bola aérea. Eu queria que você falasse, que todo mundo fala de você, mas você falasse dessa sua importância na zaga e principalmente na bola aérea, a sua orientação. Cara, quem me conhece sabe que eu não gosto de falar de mim, é sempre desconfortável para mim, mas eu procuro ajudar a equipe da melhor maneira possível, dentro e fora dele. Hoje fizemos um ajuste ali na concentração antes da reunião principal, que foi justamente a jogada de bolas paradas deles, que no 1-1 aqui a gente sofreu bastante. Eles tocaram em quase todas as bolas naquele jogo e nós fizemos um ajuste ali, eu, o Fábio e a comissão do Marcão, para que a gente pudesse, de repente, esvaziar um pouco o nosso primeiro pau, colocando mais uma marcação lá dentro, porque eles atacavam muito bem esse segundo pau ali, sabe? E eu acho que funcionou, porque eles não tiveram tanta criação nesse sentido como tiveram naquele jogo. E eu fico feliz por isso, por a gente compartilhar esses momentos e por Marcão me dar essa abertura de poder compartilhar também. Por que ganha Fluminense? Porque eu acho que foi a melhor equipe. Você tem formado uma dupla, quase que uma sinergia de muitos anos com o Marcão, né? Como é que tem sido esse trabalho de Thiago Silva e Marcão? A gente sabe que a palavra ali é do Marcão, é o comandante, é o técnico, é o cara que está
mais tempo no Fluminense do que você, mas você também tem essa identificação e tem também um grande entendimento do futebol. Como é que está sendo essa parceria e ela vai para o futuro na vida do Thiago como treinador? Provavelmente, por tudo aquilo que a gente já viveu e vem vivendo. Eu estou dando, como eu falei, a minha contribuição, mas a última palavra é sempre do Mister Marcão, né? Em todos os momentos que ele foi acionado para ajudar o Fluminense em momentos de dificuldade, ele deu conta do recado. Eu acho que nós brasileiros temos que valorizar essa rapaziada, ele, o Cadu, que estão fazendo um trabalho excelente. E continuar assim, cara, com os pés no chão, com humildade, com tranquilidade, porque no sábado já tem mais uma batalha e você perde, daqui a pouco vem as cobranças de novo. Então a confiança você não pega e larga a hora que você quer. A hora que a gente tem ela na mão, a gente tenta segurar o máximo possível para que ela se estenda um pouquinho mais. E o Marcão com certeza está fazendo grandes escolhas. Thiago, vocês passaram por um turbilhão de emoções nessas últimas 2 semanas, né? A eliminação pro Vasco, é uma fase ruim no Brasileiro, vocês não estavam conseguindo pontuar. E aí vem o jogo contra o Palmeiras e é uma guinada, né? O time volta a ter aquela confiança que você acabou de comentar e é um jogo que tem uma força muito grande para a classificação de hoje também. Queria que você comentasse como que foi internamente para vocês, para os jogadores, para o elenco, passarem essas últimas 2 semanas. Obrigado. Não foi fácil. É sempre muito difícil quando você vem de um momento que você não consegue as vitórias e o seu comandante é demitido, né? E a gente sofre porque nós somos os maiores culpados dos resultados negativos e também das vitórias. É claro que ele passa os caminhos para que a gente siga, mas nem sempre a gente consegue ter essa função da melhor maneira. Então, a demissão do Zubeldia passou muito pelo nosso comportamento dentro de campo, pelas nossas más atuações. E a gente fica triste, né, porque eu fiz o meu post lá de agradecimento e foi 100% verdadeiro. Aí você vê alguns comentários tipo, você não está pensando no clube, você está pensando apenas no treinador, não tem nada a ver. Foi só um agradecimento de tudo aquilo que nós vivemos. E com o Marcão a gente conseguiu fazer com que a gente vencesse esse jogo do Palmeiras, que viesse para cá com uma condição tipo, calma que a gente vai se reerguer, sabe? Tentamos propor o jogo do início ao fim, eu acho que fomos melhores. Se tivesse uma equipe que saísse vencedora nos 90 minutos seria o Fluminense. Mas aí teve o pênalti que eu ainda não vi. Falaram que foi duvidoso, mas eu ainda não vi. Mas eu só queria que os nossos torcedores pudessem voltar para casa hoje felizes, porque a viagem é longa. História que tiene, entonces es un comandante, un jugador espectacular y tenemos que disfrutar de ese momento con él. Entonces es una gran honra para todos. Ayudar al equipo que recién se hizo un técnico, pero aún así todavía están vigentes en todas sus competiciones. Bom, estávamos todos muy focados, muy entrenados. Acho entrenamos muy bien las penalidades. Entonces estábamos muy tranquilos para convertirlo y con muy tranquilo. Guga, parece uma virada, né? A temporada de 2026 no Fluminense para você. Você começa a temporada ainda sendo reserva do Samuel e você já falou em uma entrevista que essa é a temporada que você começa mais focado fisicamente. Como que vem sendo ser um jogador tão importante do Fluminense nesse momento? O Fluminense está nas quartas de final da Libertadores e a torcida tá te abraçando. Você ganhou essa titularidade e vem jogando realmente muito bem nessa temporada. Cara, eu sempre busquei viver esse momento. Desde a minha chegada aqui no Fluminense, sempre respeitei muito a titularidade do Samuel, porque é um cara que é exemplo dentro do grupo. E eu sabia que não seria fácil conquistar essa titularidade, mas eu sempre sonhei com isso, sempre trabalhei, sempre busquei. E eu acho que chegou o momento e eu estou fazendo de tudo para aproveitar da melhor forma. Como é que é o trabalho com o Marcão? O Marcão, ele tem condições de ser o treinador do Fluminense? O grupo abraça essa ideia, o Marcão até o final? Com certeza. Ele, não é de hoje que ele mostra que ele tem totais condições e capacidade para comandar um grupo. Ele já fez
excelentes trabalhos aqui no comando do Fluminense e ele tem a confiança não só de toda a diretoria, mas de todo o grupo. Se fosse por vocês, era Marcão até o final do ano? Cara, ele, como eu falei, ele tem a confiança de todo o grupo, a diretoria vai escolher a melhor opção, isso não cabe a nós, mas enquanto ele estiver no comando, pode ter certeza que o grupo vai estar abraçado com ele. Ignácio, cara, primeiro, não sei se te deu essa memória, parabéns pela classificação, mas a gente estava transmitindo o jogo lá em cima e a quantidade de cruzamentos que vinham para a área na reta final, pelo menos me lembraram um pouquinho os Estados Unidos, o Mundial, aquele massacre ali no final contra a Inter de Milão e você saltando, tirando tudo. Queria que você falasse, cara, primeiro desse cenário, assim, de bola aérea, era uma coisa que era muito forte deles e deu tudo certo, no final das contas. Cara, sabíamos da dificuldade do jogo aqui, ainda mais como acabou se dando o jogo, né? Nós acabou falando com a menos. 11 contra 11 eles já faziam muito esses cruzamentos aí. Sabíamos que temos que estar bem preparado aí, bem posicionado ali na área. Eu acho que com o Thiago sempre está conversando com nós ali, nos posicionando. E está sempre no lugar certo, na hora certa. Acho que facilita muito. E é isso, Libertadores é isso. Temos que fazer o que o jogo pede e graças a Deus saímos com a classificação, que era o nosso objetivo. Total. Cara, só mais umazinha aqui. O Ignacio, a gente ouviu pouco os jogadores da transformação que o Marcão fez assim, no time. A gente viu, daqui a gente não via um time, não teve nenhuma notícia de time, derrubar treinador, a gente não via isso com os Beldia, mas sobre o Marcão especificamente. O que o Marcão fez que deu uma transformada na galera, assim, nessa vibração, nesse time? Ele é humilde demais para poder se vangloriar, então quiser ganhar uma moral com ele também na entrevista. Não, cara, o Marcão sempre foi um cara que está disposto a ajudar ali, né? Desde quando eu cheguei é um cara que sempre nos ajuda e agora não é diferente, sempre quando o clube precisa ele está à disposição, ele tem a confiança de todo o grupo e essa vitória é por ele também. Valeu, Ignacio, obrigado. ¿Cuál es el análisis de la eliminatoria? ¿Cómo? El análisis de la eliminatoria. No, dos partidos em espanhol. Espanhol? Vou tentar. Dois partidos difíceis. Independente disso, um grande torneio. Sabíamos da dificuldade que queríamos enfrentar aqui. Felicito por nos ajudar a classificar também. O último partido aí em Bolívia que tiveram que ganhar e acabou nos ajudando. Infelizmente nos tocou jogar justo a hora, pero feliz por la classificatória, por seguir adelante na Copa e desejo todos os êxitos à equipe de Independiente no torneio local. Uma pergunta que o Gabriel falou, a gente comentou depois aqui, depois que a gente saiu do estádio, e o Gabriel falou, cara, minha pergunta foi tipo normalzona, pergunta mais ou menos, e ele deu uma bela resposta e é verdade. Isso aí é um exemplo, olha o exemplo de liderança do cara. Ele fala, eu falei para os caras fazer uma coisa, eu vou lá e vou fazer outra? Que líder eu sou? Que exemplo eu estou dando? Se eu falo para os caras fazerem uma coisa e eu mesmo não vou lá e mudo, não, vou manter o que eu treinei, manter o que eu fiz, e tá aí, deu certo. É nos pequenos detalhes que a gente observa esse tipo de liderança. E o Ignacio falou, você vê que a inocência é total do Ignacio, né? Ele falar, obrigado aí os caras que ajudaram a gente a classificar para a próxima fase e tal. Você vê que ele foi falar assim, de boaça mesmo, sem nenhuma intenção de provocar, de tirar os caras pra merda, nem nada disso. Foi realmente na inocência. Enfim, boas entrevistas também na zona mista. E agora, só para fechar, eu vou falar isso aqui porque se o Fluminense tivesse sido eliminado, a gente ia estar assim, transtornado. E internamente, o Fluminense também esteve, diretoria, enfim, as pessoas que estavam ali do lado de fora, com a arbitragem no 10 ruas e o pênalti que ele marca. Naquele lance, de verdade, não é clubismo, não é nada, eu já vi as argumentações contrárias e tal, e eu continuo achando um absurdo. O Fluminense, para mim, estava sendo roubado de novo.
Ah, mas bate só na mão dele. Porque a reclamação do Fluminense, segundo o Marcão, é que teria batido no braço dele, né? No corpo dele, depois foi no braço, e aí não seria pênalti. Mas ainda assim, cara, se a gente pegar o lance do... Lembra aquele pênalti contra o Chelsea que não foi marcado pelo Fluminense? O Chalobah, se não me engano, que estava ali na jogada. O braço aberto, a bola vai na mão e os caras não dão pênalti. Não dá para entender, gente. Mas na Conmebol, não me parece ser uma coincidência, né? Que acontece muitas vezes com brasileiros. Não dá para entender. O cara tá caindo, tá recolhendo, botando o braço para trás, no movimento de queda totalmente natural e escondendo o braço. E a bola, se você observar, é muito próxima, cara. O lance é muito próximo, assim, é impossível. É impossível o cara fazer mais do que ele fez ali. Ele não tinha mais o que fazer para evitar o contato com a bola. Os caras circulares demoram, o VAR demora 3, 4 minutos para analisar o lance, reinterpretar o lance, aí eles fazem a intervenção. Se é o árbitro de campo que marca, eu falo, cara, pô, você vai discutir aqui, falar que é errado e tal, beleza? Ok. Agora, os caras ficam de fora, intervindo no lance, chamando o árbitro para poder reinterpretar aquilo que ele viu de frente. Esse é o grande problema do VAR. Eu não consigo... Isso para mim é um absurdo, cara. É muito revoltante. Porque os caras apitam junto de novo. E, obviamente, condiciona o árbitro. Aí o árbitro vai lá, fica mais 3, 4 minutos para daí tomarem uma decisão. E quando você tem toda essa demora na tomada de decisão, é justamente porque não se trata de um lance, de um lance claro de penalidade, de falta. Se fosse, seria rápido. E não era, um lance interpretativo. Se o lance é interpretativo, deixa para o árbitro interpretar dentro de campo. Dentro de campo, o árbitro não deu pênalti. Aí o cara é chamado na porcaria daquele monitor para ficar vendo, revendo, em câmera lenta, e bota daqui, bota dali. Aí o cara vai lá. Cara, é muito absurdo. É muito absurdo. Graças a Deus deu tudo certo. Apesar desse pênalti, apesar do gol perdido por Serna. Inacreditável o gol que o Serna perde. Cara, o Serna realmente é um negócio, é um capítulo à parte. Mas não dá para reclamar tanto, porque graças ao gol dele também a gente foi para os pênaltis e no final das contas deu tudo certo. Mas eu estou falando isso aqui, é porque depois, né? Depois que perde é fácil, todo mundo reclama, todo mundo fala. Mas estou reforçando aqui, eu continuo achando que foi um absurdo. E mais uma vez o Fluminense teria sido terrivelmente roubado por um árbitro da Conmebol. Tá bom? A gente volta. Desculpa, eu estou falando muito baixo, porque a voz realmente está castigada. Comemoramos muito, graças a Deus. E a gente volta ainda ao longo desta quarta-feira repercutindo mais e vai ser o adversário do Fluminense também, Coquimbo Unido do Chile ou Platense aqui da Argentina, de Buenos Aires. Vamos ver logo mais quem vai enfrentar o Fluminense nas quartas de final da Copa Libertadores. Tamo junto, valeu!